Oração que prevalece, parte 2. A primeira coisa que eu queria comunicar a vocês, que na oração que prevalece, a última coisa que é importante na oração que prevalece é o que você fala. Aquilo que, pela lógica, seria, é o que eu falo. Não, o que você fala é o que menos importa. Porque Deus conhece a nossa necessidade, a nossa vontade, mesmo antes que a palavra saia da nossa boca. Então, o nosso vocábulo vai ser apenas um detalhe. Né? Tem oração que vão fazer que você nem começou, ele falou, não vai, não quero. E tem coisas que você nem imaginou, e começou a falar, falou, não, mas já é teu, já te dei. Então, por isso que antes de uma boca nervosa para orar, nós temos que ter um espírito sensível para ouvir. Essa frase é boa, hein? Nem estava aqui, saiu fresquinho. Né? Nós temos uma boca nervosa para falar, mas temos uma mentalidade carnal para ouvir. E a palavra de Deus diz, né? Eu criei, por isso falei. Então, antes da gente falar, nós temos que crer. Nós temos que crer naquele que é poderoso para fazer. Nós temos que crer naquilo que nós vamos falar, porque vai ser apenas uma decorrência daquilo que está colocado no meu espírito. Nós vamos ter que julgar pela palavra antes de pedir. Nós vamos ter que julgar pela palavra se procede, se tem a ver com o reino de Deus ou tem a ver com a minha vontade carnal, egoísta e egocêntrica. Né? Então, aqui tem orações que elas já estão desacreditadas logo de cara, né? Orações já devem ser abortadas já, né? Ok? Abra sua Bíblia, liga sua Bíblia em Atos capítulo 2. Eu tinha um material aqui pronto, mas eu fui fazer minha caminhada matinal aqui e me veio algo aqui que eu achei muito interessante, eu quero compartilhar com vocês. Tá? Atos capítulo 2. A descida do Espírito Santo. Só lembrando que o Espírito Santo nunca saiu da terra, tá? O Espírito Santo estava lá em Gênesis, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, tá? O Espírito Santo estava em Cristo, o Espírito Santo estava nos apóstolos, e o Espírito Santo está em Apocalipse, então o Espírito Santo nunca saiu daqui. Então ele, quando fala descer, não é no sentido de deslocamento geográfico, mas fala de uma movimentação no plano e propósito de Deus. Tá? Antes ele visitava o povo, os seus. A partir de Atos capítulo 2, ele não visita, ele habita. Então, pelo amor de Deus, para de ficar cantando na sua igreja, vem me visitar. Porque se você fala, vem me visitar, você precisa nascer de novo. Porque o Espírito Santo em mim não visita, em mim ele habita. Agora, se você tem dúvida sobre isso, uau! É melhor você resolver essa questão. Ok? Então aqui, não é que ele desce, ele se movimenta, uma movimentação. Que, aliás, todos nós temos que ter essa mentalidade. Deus não muda, mas ele se move. É da característica de Deus a movimentação. Então, você quer saber se você tem o Espírito de Deus dentro de você? Você tem uma vontade louca de se movimentar. É novo céu, nova terra, coisa nova. Está entendendo? É característica de Deus isso, em nós. O gêmeo do filho puxa o pai. Não é? Então, é um arrojo. Sabe que vai passar necessidade, mas a vontade de se movimentar é que nem o cigano. Né? Era mais tranquilo para ele ter uma casa parada, né? Ter o fogãozinho, tá? Mas não, é um movimento, porque é um senso de conquista, de movimentação do novo, do frescor das coisas novas. Entendeu? Isso é o respirar, né? Puxa o ar, solta o ar, puxa o ar, solta o ar. É uma movimentação. Isso é o reino de Deus em movimento.
E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos. Vamos lá, Atos capítulo 2. Cumprido o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados, e viram línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estavam debaixo do céu. Todas as nações, every nation. Presta atenção nisso. Correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um deles ouvia-os falar na sua própria língua. Tá? Partos, medos e lamitas, né? Todos falando. E o pessoal que recebeu o batismo com o Espírito Santo começou a falar. Nesse fato específico, eles não estavam falando uma língua estranha, eles estavam falando uma língua estrangeira. Porque aqui é uma língua para edificação. Numa edificação do povo. Quando é tua edificação pessoal, você fala em língua estranha. Quando pela movimentação do Espírito, que muitas vezes muitos homens falaram numa língua que eles não sabiam falar. Foram para a Alemanha e de repente começaram a falar Deutschland, começaram a falar em alemão e eles não sabiam que estava falando de alemão. Para ele estava falando na língua dele, agora o alemão estava entendendo de alemão. E o alemão sabia que ele não sabia falar alemão. E por isso foram convertidos pelo sinal do Espírito Santo. Ok? Então, aqui especificamente é uma língua estrangeira. Não quer dizer que o Espírito Santo só se moveu assim. Aqui ele se moveu dessa maneira. Ok? É muito conhecido de você. Se você não conhece o versículo, toma vergonha na cara, pega a Bíblia e vai ler. Atos capítulo 2. O que eu quero mostrar aqui para vocês é o seguinte. Aqui há alguns princípios que são colocados aqui. Tá? Que serve para a oração que vai prevalecer, a oração que vai permanecer, a oração que vai estabelecer. Na verdade, não é um fato. A oração não é um fato na sua vida. A oração é um estilo de vida. É uma exteriorização daquilo que você tem dentro de você. Então, por isso que eu estou falando para vocês, primeiro você tem que mudar dentro de você. Porque senão você vai fazer a propagação da ignorância, a propagação do medo, a propagação da desconfiança, a propagação da religiosidade, a propagação do orgulho, da prepotência, que são os dois opostos. E Deus nos sugere uma vida de equilíbrio. Então, quando ele fala aqui, ele fala, a primeira coisa, olha, Cristo não está mais à frente deles. Agora o Cristo, a unção está dentro deles. Então, é uma nova dinâmica de vida. A segunda dinâmica, vão ser guiados por um testemunho interior. Não vão ser mais guiados por nuvem, por coluna de fogo, por sinais e maravilhas. Se você vai para culto para buscar sinais e maravilhas, você está perdendo tempo. Porque aqueles que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Então, a tua oração deve ser guiada pelo Espírito Santo de Deus, testificando ao seu espírito do que é a verdade presente de Deus, para você não estar orando bobagem. Ok? O processo de uma oração que prevalece em nossas vidas, ele vai demandar tempo. Mas o resultado, muitas vezes, ele pode vir de repente em nossas vidas. Eu gosto muito desse versículo. E de repente veio sobre cada um deles uma movimentação de algo que Deus planejou antes da fundação do mundo, para aquele dia. Por isso que Jesus falou, permanecei até que do alto sejais revestidos. O que isso quer dizer? Permanecer até que? Porque a fé não é para fazer a coisa acontecer. Porque se você faz não acontece, você pensa que você não tem fé e você pensa que está errado. Não. A fé não é para conseguir. A fé é para não desistir até que se realize. Um homem de fé não é aquele, o cara tenta e não consegue, ele não tem fé. Não. A fé é aquele que mesmo não conseguindo, ele não para de tentar. Abraão procurou na terra até achar. Deus está procurando na terra alguém. Deus também age em fé. Ajamos da mesma forma. A minha fé, meu irmão, naquilo que eu tenho no meu espírito, eu vou confessar, eu vou viver até que se manifeste. Muitas pessoas vão ficando para trás, não deu certo para tu. Para mim, eu vou permanecer até que do alto seja revestido do Espírito Santo.
Tchau, até a próxima aula. Ai, meu Deus. Coisa que é importante na oração que prevalece é